Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula 16, nossa penúltima aula, né? Hoje a gente vai falar de equilíbrio químico, ok? Então, vamos começar? Vamos começar porque ela é curtinha para a gente não se estender muito. Vou compartilhar aqui com vocês, como sempre fazemos, né? Então, vamos lá. Equilíbrio químico. Antes de mais nada, a gente vai recapitular, né, o que a gente viu na semana passada. Semana passada nós falamos de cinética química. Cinética é a área da química que vai estudar a velocidade das reações químicas, né? A cinética está envolvida com a teoria das colisões, que diz que eu preciso de um choque entre as moléculas, choque efetivo entre as moléculas dos reagentes. Essas moléculas vão se chocar. Com esse choque, elas vão se reagrupar, ou seja, vai haver uma quebra da ligação dos reagentes para a formação dos novos produtos. Vimos também a questão da velocidade média, né? E a lei da velocidade. Velocidade é igual a uma constante vezes a concentração molar dos reagentes elevado à ordem de cada um deles na reação. E vimos também os principais fatores que influenciam a velocidade da reação. Concentração dos reagentes, pressão, catalisador, a presença ou não de um catalisador, temperatura, a questão do superfície de contato. Então, esses fatores vão auxiliar aí na questão da velocidade da reação. Hoje vamos falar de equilíbrio químico, né? A definição de equilíbrio diz que o equilíbrio ocorre em uma reação reversível, ou seja, uma reação que ela tem um sentido de ida, que eu chamo de sentido direto, e tem um sentido de volta, que é o sentido inverso. Ocorre quando, em uma reação reversível, a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Consequentemente, as concentrações dos reagentes e dos produtos dessa reação elas vão ficar constantes, né? Então, a partir desse momento do equilíbrio químico, não vai haver alteração nas concentrações dos reagentes e produtos. Então, aqui um exemplo genérico, né? Eu tenho uma reação A, eu tenho um reagente A que vai reagir com o reagente B. No sentido V1, que a gente chama de sentido direto, né? A reação direta, sentido direto, vai produzir C e D. Mas, como é uma reação reversível, C e D também podem se reagir entre si e formar, no sentido inverso, que eu chamo de V2, A e B. Então, quando essas velocidades se igualam, eu digo que ela entrou em um equilíbrio químico, ok? Exemplo 2, né? Agora já com substâncias aí que a gente conhece, eu tenho gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio. No sentido 1, que é o sentido direto, vai formar 2 mols de gás amônia. Mas a amônia ela pode se decompor no sentido 2, formando N2 e H2. Ok? Então, a seta dupla aqui, no caso, indica que é uma reação reversível, né? E que essa reação, quando essas velocidades se igualam, ela encontra-se em equilíbrio químico. Mostrando de outra maneira, né? Então, aqui eu tenho o N2O4, que é um gás incolor, que vai, né, se for produzir no sentido direto, o gás NO2, que é de cor castanha. Mas o gás NO2 pode reagir entre si, produzindo na reação inversa o N2O4. Então, como que ocorre? Na reação direta, V1, olha o sentido aqui, né? N2, as moléculas de N2 vão colidir entre si, formando moléculas de NO2. E na reação inversa, o contrário, né? Na velocidade 2, as moléculas de NO2, agora como reagentes, vão se colidir formando N2O4. Equilíbrio químico mostrado graficamente, né? Então, para a gente entender a questão gráfica, usando o mesmo exemplo do outro slide. O N2O4 está a concentração em mol por litro aqui de 1. Então, ele vai
diminuir a concentração, porque ele vai começar a formar produto, mas vai ter um momento que ele vai se estabilizar. Em contrapartida, o NO2, que é produto, no início não tem nada dele, está zerado, né? Porque ele era produto. Então, quando o N2O4 começa a diminuir a concentração, é porque está produzindo o NO2. Então, o NO2 está saindo do zero e está começando a aumentar um pouco a concentração dele. Vai ter um momento também que o NO2 a concentração dele vai se estabilizar. Aí, quando isso ocorre, é porque chegou no equilíbrio químico, né? A partir do instante aqui onde a seta está, as concentrações passam a ser constantes, quer dizer que a velocidade de formação de decomposição do NO2 é a mesma velocidade que o NO2 está sendo produzido. Então, eu digo que ela entrou em equilíbrio. Notem que aqui está dizendo que as concentrações passam a ser constantes, não quer dizer que a concentração tem que ser igual, tá? Tanto que aqui a concentração no N2O4 passou a ser constante em 0,74 mols, e a concentração do NO2 passou a ser constante a partir de 0,52 mols. Então, tome muito cuidado com isso. Constante quer dizer que ela não vai se alterar a partir desse ponto. Não quer dizer que ela tem que ser igual, que as concentrações têm que ser iguais, ok? Pode acontecer de ser, mas não é obrigatório. E aí a gente entra também uma coisa que cai bastante, a questão da constante de equilíbrio. O constante de equilíbrio, chamado de Kc, né, refere-se às concentrações molares de reagentes e produtos presentes em uma reação. Os produtos são o numerador e o reagente denominador. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui no caso, eu tenho, né, o Kc, o Ke, concentração. Os reagentes, os produtos são os numeradores e os reagentes são os denominadores. E esse Czinho de dentro, de fora, o expoente, né, é a quantidade de mols dele. Então, produto sobre reagente, constante de equilíbrio em função da concentração molar. Então, está aqui dentro de colchete, porque eu estou falando de concentração molar. Concentração dos produtos dividido por concentração dos reagentes. E aí, outra informação também que não costuma cair em vestibular, mas óbvio que vocês têm que saber, é que eu digo que uma reação ela é homogênea quando reagentes e produtos estão no mesmo estado físico, né? Então, aqui no meu exemplo, eu tenho o gás hidrogênio reagindo com gás cloro, produzindo cloreto de hidrogênio, né? Gás. Então, todos estão no estado gasoso. Sistema homogêneo. E o sistema heterogêneo é quando os produtos e reagentes estão em fases diferentes, estão em estados físicos diferentes. Então, aqui eu tenho o carbonato de sódio, que é um sólido, vai formar o óxido de sódio, que vai se decompor formando o óxido de sódio, que é um sólido, mais gás carbônico. Então, eles se encontram em estados físicos diferentes. Então, é um sistema aí heterogêneo, ok? Então, o que importa para a gente é essa questão da constante, galera. Constante, Kc, produto sobre reagente, concentração molar. Se caso pedir para calcular, que também o vestibular atual não pede muito, é muito difícil, mas se caso pedir para calcular, você vai pedir aí a concentração em mol por litro, ok? Aqui dentro do colchete tem que entrar a concentração em mol por litro. E aqui em cima vai entrar a quantidade de mols que ele tem. Se for elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, 1 mol, 2 mols, 3 mols, tá ok? E aí o deslocamento do equilíbrio, que a gente chama de princípio de Le Chatelier, né? Le Chatelier foi o cientista que estudou essa questão do equilíbrio químico e alguns fatores que podem influenciar o equilíbrio. Quando o sistema em equilíbrio é perturbado, ele reage no sentido de anular os efeitos dessa perturbação. Como que acontece isso? Eu tenho aí um sistema que está em equilíbrio, quer dizer que as velocidades se igualaram porque as concentrações agora estão constantes. Se eu aumento a concentração de um lado, se eu altero a temperatura, se eu altero a pressão, eu estou perturbando esse equilíbrio. E aí, esse equilíbrio vai buscar retornar ao estado de equilíbrio. Então, quais são os principais fatores que podem influenciar, que podem deslocar o equilíbrio? Concentração, tanto dos reagentes quanto dos produtos, temperatura e a pressão do sistema.
Vamos ver um por um para vocês entenderem. Então, qual é a influência da concentração? O aumento da concentração de qualquer um dos componentes, seja produto ou seja reagente, de um sistema desloca o equilíbrio no sentido da reação que irá consumir essa quantidade extra que foi adicionada. O aumento da concentração de qualquer um dos participantes da reação desloca o equilíbrio para o lado oposto, consumo de equilíbrio. Se eu aumento de um lado, eu vou ter que SO2 gasoso mais O2 gasoso, reação, né, inversa, que é reação reversível. Então, sentido 1 ou sentido 2, no sentido direto, né, no sentido 3. Então, o que acontece? Se eu aumentar qualquer um dos reagentes, ou seja, se eu aumentar o SO2 ou o O2, o sistema vai deslocar o equilíbrio no sentido de consumir esse aumento, esse excesso. Como que eu consumo esse excesso? Produzindo mais SO3. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, no sentido 1. Se eu diminuir SO2 ou O2, desloco o equilíbrio para a esquerda. Por quê? Se eu diminuir aqui, então eu vou precisar repor esse que está diminuindo. Como que eu vou precisar repor? Gastando um SO3 no sentido 2, transformando esse SO3, decompondo esse SO3 para produzir mais SO2 e O2. A mesma coisa se eu for pensar no SO3, que é o meu produto, né, na reação direta. Se eu aumentar o SO3, eu vou deslocar o equilíbrio para o gasto desse SO3, ou seja, vai tentar gastar esse excesso de SO3. Como que eu vou gastar esse SO3? É andando deslocando o equilíbrio para a esquerda, no sentido 2, porque eu vou gastar esse SO3 produzindo SO2 e O2. E se eu diminuir o SO3, eu desloco o equilíbrio para a direita. Como que eu desloco o equilíbrio para a direita? Sentido 1, né? Porque se eu estou diminuindo ele, eu vou precisar repor aqui. Então, eu tenho que utilizar o SO2 e o O2 para produzir mais SO3. Tranquilo? Vamos ver agora a influência da temperatura. O aumento da temperatura de um sistema desloca o equilíbrio no sentido do processo endotérmico, ou seja, no processo que vai absorver calor, que vai absorver energia. Porque o calor absorvido em uma reação endotérmica ajuda a compensar o aumento da temperatura. Já a diminuição de um sistema desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Por quê? O aquecimento gerado na reação exotérmica ajuda a compensar o abaixamento da temperatura. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma reação ocorrendo uma temperatura mais elevada, ou com gasto de energia maior, eu estou favorecendo o sentido endotérmico, porque o sentido endotérmico é o sentido que absorve energia. Mas se eu estou trabalhando com uma temperatura mais baixa, diminuindo a quantidade de calor, então eu vou favorecer o sentido exotérmico, porque o sentido exotérmico libera energia, então ele não precisa de tanto calor. Vamos ver aqui uma reação. Aí, né, a temperatura, que é o único fator capaz de alterar também a constante de equilíbrio, né, que é o Kc. Já que para cada reação haverá um valor de Kc a cada temperatura. Então, quando eu falar, quando a questão pedir para vocês, o Kc, a constante de equilíbrio em função da concentração, que a gente chama de Kc, da reação tal, a temperatura tal. Então, ele tem que definir ali qual é a temperatura, ok? Então, vamos lá. Mesma reação lá do exemplo da concentração. Se eu estou deslocando aqui para o sentido 1, é uma reação endotérmica aqui, exotérmica. Porque olha aqui o delta negativo, então está liberando calor, exotérmico. Se no sentido 1 ele é exotérmico, no sentido 2, então, ele vai ser endotérmico, ok? E a influência da pressão, o aumento da pressão total sobre o sistema desloca seu equilíbrio no sentido do menor volume, que é o sentido de contração, né? Ou seja,
no sentido que a reação ocorre com a contração do volume. Então, se eu estou diminuindo, se eu estou aumentando a pressão do sistema, lembrando que pressão a gente só trabalha quando eu tenho pelo menos uma das substâncias gasosas. Se eu não tiver substância gasosa, não vai ter influência da pressão, ok? Então, isso é muito importante. Toda vez que você falar de pressão, você está falando, você está supondo que no sistema tem ali algum gás. Se não tiver gás, não vai influenciar a pressão aí no equilíbrio. Então, vou voltar aqui à explicação. Se eu aumento a minha pressão, eu estou diminuindo o espaço interno. Então, eu estou deixando as moléculas de gases ali muito espremidas, eu estou contraindo essas moléculas, ok? Eu sempre falo da seringa, né? Quando você pega a seringa e fica brincando com a seringa. Puxa o êmbolo, aperta o êmbolo. Puxa o êmbolo, aperta o êmbolo. Se não tem nenhum líquido ali dentro da seringa, você está brincando com o quê? Você está brincando com ar, né? Com gás, com ar atmosférico, com os gases que estão ali dentro da seringa. Então, se você aperta o êmbolo para baixo, você está aumentando a pressão dentro da seringa, você está diminuindo o espaço ali dentro, contração. Agora, se você puxa o êmbolo todo para fora, você está liberando a pressão ali, você está diminuindo a pressão e, consequentemente, os gases estão se expandindo, né? Que é o próximo parte aqui que a gente vai falar. Se ocorrer a diminuição da pressão, o sistema desloca o equilíbrio para o lado de maior volume, porque eu estou diminuindo a pressão, então os gases estão mais livres, ou seja, no sentido de expansão. Então, é tranquilo de gravar. Aumento da pressão, estou contraindo, estou deixando os gases mais espremidos. Diminuo a pressão, eu estou aumentando o espaço interno. Então, eu estou expandindo o volume, consequentemente, os gases estão mais livres. E aí, qual é a influência, né, da pressão? Como eu falei, o sistema tem que ter gases. Então, se eu tenho aqui no minha reação, na reação direta, ou seja, no sentido 1, eu estou saindo de 2 mols de gás SO2 e 1 mol de gás O2. Então, eu tenho 3 mols de gases aqui. E no SO3, ele está só com 2 mols. Então, eu estou saindo de 3 para 2, no sentido 1. Então, é um sentido o quê? De contração de volume, de aumento de pressão. Eu estou saindo de 3 para 2. Eu estou diminuindo a quantidade de mols de volume. Eu estou considerando os gases, né? Diminuindo o volume. Se eu estou diminuindo o volume, aumentei a pressão. E no sentido 2, está saindo de 2 de volume para 3. Então, eu estou, né, aumentando a quantidade de volume. Quer dizer o quê? Que eu estou expandindo, ou seja, diminuir a pressão. Deu para entender? Eu estou analisando o sentido 1, estou saindo de 3 para 2. Diminuo o volume, contração. Diminuo o volume, contração. Quer dizer o quê? Que se eu contrair é porque a pressão lá dentro está maior. Agora, se eu estou olhando para o sentido 2, eu saí de 2 mols de SO3 para 3 mols, porque eu estou somando todo mundo que está do lado do lado esquerdo, né? Então, eu estou saindo de 2 para 3, eu estou aumentando o volume. Se eu expandir, é porque eu diminuí a pressão ali dentro. E se eu tenho um outro sistema também que não pode ocorrer, aqui nesse caso, eu tenho 2 mols de volume antes e 2 mols de volume depois. Então, tanto no sentido 1 quanto no sentido 2, eu estou saindo de 2 mols para 2 mols de volume de gases. Então, aqui a pressão não está me influenciando em nada, ok? Eu não estou expandindo nem estou contraindo, eu estou saindo de 2 e indo para 2. Nos dois sentidos, aqui não há influência de pressão. Tá ok? Então, vamos exercitar, como todas as vezes. Vamos fazer os nossos exercícios, todos bonitinhos, ok? Aqui é o momento que vocês dão uma pausa aí no vídeo de vocês. Galera, tem 5 exercícios para fazer. Essa semana eu vou ser bem light, né? Estou dando um chá para vocês aí, porque tá punk, e eu já sei que semana agora já tem prova do Enem domingo, então vocês já estão meio tensos, então a gente vai dar uma relaxada essa semana, a aula vai ser bem curta mesmo, bem curta comparada às nossas outras aulas, né? Mas semana que vem, que é a nossa última aula para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai resolver questões do Enem. A gente vai resolver a prova de 2020, que foi aplicada em janeiro agora de 2021. Se vocês já quiserem ir dando uma olhada, tá? Eu peguei a prova amarela. São 15 questões de química ali naquela prova, das 45 de ciências da natureza, 15 de química
Então, na aula 17, nós vamos resolver as 15 questões. Vocês vão ver que estão bem tranquilos, só tem 2 questões que tem conta, que é um pouquinho mais chata, né? Porque tem que fazer conta, mas de resto dá para resolver com os conteúdos, com o que ele está dizendo no texto, né? O conteúdo, lógico, é com o conteúdo que a gente viu, mas dá para responder ali por um pouco de interpretação de texto. Então, agora vocês pausem o vídeo, vão lá no formulário que eu deixei no Google Classroom, tentem fazer o formulário como todas as outras aulas, e depois vocês retornem aqui para a gente fazer o gabarito, ok? Então, vamos lá? Deixa eu novamente compartilhar tela. Exercício 1, galera. O sulfato de bário é mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste em radiografias de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso, estabelece o seguinte equilíbrio. Sulfato de bário mais sulfato de bário, né, sólido, vai se decompor em sal de bário, íons bário 2+, aquoso, e íon sulfato 2-, também aquoso. Por causa da toxicidade do bário, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. A eventual absorção de íons bário, porém, pode levar às reações adversas, ainda nas primeiras horas após sua administração, como vômito, cólicas, diarreia, tremores, crises convulsivas e até mesmo a morte. Para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em... Então, vamos lá. O que ele está falando aqui? Que ele usa o sulfato de bário como contraste. Né? Esse sulfato de bário, quando você bebe ele vai se decompor em íons bário e íon sulfato. Aí ele fala que o íon bário ele é muito tóxico, né? Então, não é interessante que ele seja absorvido pelo nosso organismo. Então, o que ele está falando? A eventual absorção do íons pode levar a reações adversas. Para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão, hein? Então, o que ele está querendo? Ele está querendo que a gente veja aqui nessa situação qual das opções vai fazer com que eu diminua mais a quantidade do íons bário. Então, ou seja, para eu diminuir a quantidade de íons bário, na verdade, eu tenho que deslocar o equilíbrio nesse sentido para cá, né? Para formar quem? Para formar o sulfato de bário e não o íons bário. Porque se eu deslocar o equilíbrio no sentido da direita, né, no sentido 1, eu vou estar deslocando mais para a formação, para a formação do bário, ok? Então, vamos lá, vamos analisar as opções. Se eu quero transformar mais íons, se eu quero, na verdade, evitar a formação no sentido 2, então eu não posso formar íons, né? Eu tenho que formar mais sulfato de bário. Qual seria a melhor opção aqui, gente? A melhor opção seria a letra E. Solução, eu vou preparar a suspensão em uma solução de sulfato de potássio. Por quê? Porque se eu adicionar o sulfato de potássio vai acontecer a mesma coisa aqui do bário, né? Vai produzir o íon potássio mais e o íon sulfato. E quando eu estou produzindo o íon sulfato, o que vai acontecer? Eu vou estar deslocando, se eu estou aumentando a concentração de sulfato, eu vou estar deslocando o equilíbrio no sentido de estar gastando esse excesso de sulfato, né? Então, eu estou aqui, vou produzir isso aqui. Então, eu vou estar aumentando a concentração de sulfato. Se eu estou aumentando a concentração de sulfato, na verdade, o que meu equilíbrio vai fazer? Vai tentar diminuir esse excesso, né? Então, como que ele vai diminuir esse excesso? Deslocando no sentido 2, de produção do sulfato de bário. Ok? Então, aqui a opção, todas as outras opções, e deslocaria para o sentido 1. E aí, só no caso a letra E que vai deslocar para o sentido 2. Tranquilo? Deu para entender?
Então, as questões do Enem, vocês vão ver que vai ser sempre assim, para fazer essa análise, né? Todas essas questões que a gente vai resolver agora são questões do Enem. E todas elas a gente vai estar fazendo essa análise aqui. No 2, a azida de sódio, NaN3, é uma substância empregada em diversos processos industriais e para propósitos militares, na fabricação de explosivos. Quando dissolvida em água, ela se converte em ácido hidrazóico, que é um ácido fraco, volátil e muito tóxico para o ser humano. E aí tá, né? Aqui a reação química. Novamente, seta dupla, né? Mostra que é uma reação reversível, então ela entra em equilíbrio. Para evitar a formação do ácido hidrazóico, que é esse carinha aqui, quando se dissolve a azida de sódio, deve-se adicionar ao recipiente, então, a mesma análise. Se eu estou querendo diminuir a concentração do ácido hidrazóico, eu tenho que deslocar o equilíbrio no sentido 2, né? Deslocar o equilíbrio para a minha esquerda. E o que eu tenho que adicionar aqui para fazer ela andar no sentido da esquerda? Se eu adicionar ácido, eu vou estar produzindo... no caso aqui, o que eu tenho que fazer para deslocar? Eu tenho que utilizar quem? Ó, aqui, o hidróxido de sódio, né? Porque se eu adicionar mais hidróxido de sódio, o meu sistema vai buscar consumir esse excesso de hidróxido de sódio. Como que ele vai consumir esse excesso de hidróxido de sódio? Deslocando na esquerda, no sentido 2. Para o quê? Para produzir mais azida de sódio e mais água. E aqui eu vou diminuir a minha concentração de ácido hidrazóico. Ok? Então, resposta letra D de dado. 3. Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. Então, novamente, uma equação em equilíbrio, né? Gás carbônico mais água líquida em equilíbrio vai formar o ácido carbônico em meio aquoso. A alteração do equilíbrio anterior, relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas, tem como consequência a... Então, o que acontece aqui? Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que um produto vaza rapidamente pela extremidade. Então, faz aquele... né? A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio. Por que faz aquele... O que tem dentro ali que está sendo liberado, né? Quando você faz... quando você abre a garrafa do refrigerante. Aquela garrafa do refrigerante, lá dentro, o refrigerante está com uma alta pressão, né? Uma pressão maior do que a pressão aqui fora. Aqui, pelo menos, Rio de Janeiro, a pressão atmosférica, né? 1 atm. Então, quando você faz quando você abre aquele que está ali, esperar abrir aí para vocês. A internet aqui está lerda, está toda hora caindo. A formação de estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando o volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se formando íons cálcio 2+, e íon bicarbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e deposição do carbonato de cálcio, de acordo com a equação representada. Então, ele está mostrando aqui, né? A reação no sentido inverso é uma reação endotérmica. Calor. Na segunda etapa, a formação de carbonato será favorecida pelo, né? Então, o que ele está falando? Ele quer agora no sentido, né, da formação de carbonato. Então, se ele quer formar do direto. Quais são os fatores que influenciam a reação química? Que influenciam o equilíbrio da reação? Concentração, pressão, temperatura. Olha a informação que me deu aqui.
alta é positivo térmico, um sistema que absorve calor, tá? Então, se é um sistema que absorve calor, considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, a formação de carbonato será favorecida pelo que? Se eu tenho um sistema endotérmico, é um sistema que funciona bem com temperaturas mais elevadas, porque ele absorve calor. Então, na verdade, eu tenho que quando está absorvido ali. E sendo, ok? Tranquilo? Então, a resposta de dado. E para achar, questão 5. A questão 5, ele fala assim, na equação, então, a equação genérica, né? A mais B produzindo C e D na reação direta, e o sentido 2, os produtos, né, C e D, vão reagir e formar A e B. Após atingir o equilíbrio químico, o equilíbrio vai ser o quê? C, função molar dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A respeito ao, é correto afirmar que quanto maior o Kc, quanto maior for o valor de Kc, menor será o rendimento da reação direta. Kc independente da temperatura. Tem igual, porque aqui é concentração e não velocidade, ok? Kc depende das molaridades iniciais dos reagentes? Não. Depende das molaridades após o equilíbrio, atingir o equilíbrio. Quanto maior for o valor de Kc, maior será a concentração dos produtos. Era essa opção, letra E. Por quê? Porque o Kc, se a gente for analisar, o Kc concentração de produtos diretamente proporcionais. Ao contrário, a reação gente proporcional. O valor do Kc maior vai ser a concentração dos produtos, porque elas estão diretamente proporcionais. Resposta, letra E. Ok, galera? Então, essa foi a nossa aulinha, né? Aula 16, que, como eu comentei, penúltima aula. Estamos finalizando. Essa semana uma aula, mas eu peço a vocês calma, paciência. No sábado tem uma noite bem, tá? Mas assim, cedo, retornem para casa, tá? Eu sei que a ansiedade atrapalha um pouco, mas vão tentar dormir, vão tentar ter uma noite calma, tranquila, para vocês poderem dormir em paz, uma boa noite de sono. Besteira, mas não é, isso ajuda, você no dia vai estar mais relaxado. Vão com roupas leves, levem um lanchinho, nada também muito primeiro, e depois vocês retornem para fazer as outras, né? Mas assim, faça tudo com muita leveza, não adianta querer estudar no dia anterior, que não vai dar certo, vocês vão ficar mais nervosos ainda. Então, tentem fazer tudo com muita leveza, com muita paciência, ok? E desejo boa sorte, estou aqui, ó, dedinhos cruzados na torcida. E semana que vem a gente vai fazer aquele aulão de fechamento mesmo, resolvendo a prova do Enem, ok? Beijos, excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a